43 e 44. Aleluia. Lucas 8, 43 e 44. Que é a mulher do fluxo de sangue. Mulher do fluxo de sangue. A mulher que tinha um problema de hemorragia, sangramento. E 12 anos ela ficou com essa enfermidade. 12 anos. 12 anos não é 12 meses. Não é 12 meses. Uma mulher que tem hemorragia, ela passa por diversos problemas e um delas é a fraqueza, porque dá anemia. Anemia. A mulher perde muito sangue. Não sou médico, nem chego perto deles, nem na unha do pé deles, mas a gente sempre tem que estar lendo as coisas, prestando atenção no que está sendo falado, para a gente comparar com a palavra de Deus. Então vamos ler esses dois versículos aqui, a gente já vai falar alguma coisa a respeito dessa mulher. Aleluia. Porque na verdade Deus me deu essa palavra agora. Glória a Deus. Que diz assim, ó. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ao 43, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todo o seu dinheiro, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele quem? Jesus. Tocou na hora o seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Quem me conhece sabe que eu, não só aqui, em outros lugares, quando eu prego a palavra de Deus, sempre eu bato em uma tecla. Sempre eu estou batendo a mesma tecla. Eu posso falar de diversos assuntos em uma pregação, conforme Deus vai me dando. Mas tem uma que eu sempre estou batendo. É nos falsos ensinamentos. Sempre eu vou bater nessa tecla. Porque o falso ensinamento ou as falsas doutrinas, elas quando penetram na mente das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ela destrói. Ela destrói. E o texto aqui eu poderia falar do quê? O mais óbvio seria eu falar da cura da mulher. É o mais óbvio. Eu vou falar do que, irmão? Eu vou falar da cura da mulher. Eu poderia falar isso para vocês essa tarde. Mas não é disso que eu quero falar. Esse texto aqui foi registrado por Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Quem sabe aqui? Médico. Olha só, hein? Um médico registrando, presta atenção, coisas que outros médicos não puderam resolver. E nós estamos numa nação, ou no mundo, vou falar termos Brasil, eu nunca fui para fora, que as mídias, televisão e reportagens, se você não quiser concordar comigo, você não precisa concordar, mas a gente foi desde pequeno ouvindo o quê? Que quem deixou os médicos foi quem? Deus. Sempre a gente ouviu isso. E é difícil eu chegar aqui e pregar, irmã Tereza, quantos falsos profetas. É difícil eu aqui chegar para desmascarar um engano que está no meio da sociedade. Por quê? Porque os falsos profetas, presta atenção, eles criaram um mecanismo, eles mesmos criaram um mecanismo de autodefesa. Como assim? Vou explicar para você entender também. Se eu chegar aqui e começar a falar das igrejas apóstatas, dos pastores que não são pastores, daqueles que estão enganando com falsas doutrinas, o primeiro pensamento que vai vir na cabeça de muitos, não de todos, mas de muitos, já está falando mal de quem? Já está falando mal de quem?
com a verdade não faz efeito. E esse cara, em vez de falar de outra coisa, ele vem aqui falar mal dos outros. Mas na verdade nós não estamos falando mal, nós estamos denunciando a mentira. E só se denuncia a mentira como, irmã Teresa? Falando a verdade. Jesus, ele sempre diz: conhecereis a verdade. Está falando de verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Sempre está falando a verdade. E ele foi perseguido por quê? Porque falava a verdade. Ele estava numa sociedade o quê? Mentirosa. Nós estamos numa sociedade verdadeira ou não? Não. Estamos numa sociedade mentirosa. Tanto é que eles massificaram isso na cabeça das pessoas, dizendo que quem deixou os médicos foi Deus. Os médicos estudaram. Deus permitiu eles chegarem aonde eles chegaram. Mas isso é sabedoria humana, porque se não fosse sabedoria humana, todas as doenças teriam cura. Isso é sabedoria humana. Isso não é sabedoria que vem do céu. Mas o texto que eu li na ela está falando o quê? Você prestou atenção? Que ela gastou o seu dinheiro com vários médicos. Gastou o seu dinheiro com vários médicos. Ou seja, pegaram o dinheiro dela e não resolveram o problema. E o que você quer dizer com isso, irmão? Que em toda camada tem gente boa e tem picareta. Todo lugar tem gente boa e tem picareta. É na medicina, é na ciência, é no esporte, é no cinema, é na literatura, é na igreja. Todo lugar tem gente boa e gente picareta, mentirosa, sem vergonha. E por que você prega isso? Eu prego isso porque o engano está aí. E muitos têm caído no engano porque não conhecem essa verdade. Aleluia. A palavra de Deus, Glória a Deus. que tem que ser mastigada por você todos os dias. Glória a Deus. O próprio texto está falando que ela foi enganada por médicos. Eu aqui não estou generalizando, não estou falando isso. Mas eu vi no domingo, saí daqui e cheguei em casa, Jefferson. E eu aprendi que um bom pregador que eu quero dizer, é que vai atingir o alvo. É isso que eu quero dizer. Toda honra e glória para Jesus. Mas um bom pregador, no passado eu aprendi que a televisão é do diabo. Presta atenção, é um engano. Você tem que comparar o assunto que está acontecendo no seu país e no mundo, comparar com a Bíblia. Aí você tem dois assuntos e daí você vai o quê? Mostrar a verdade para o povo, sim ou não? Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu estava ali ouvindo. Eu odeio futebol, quem me conhece sabe disso. E estava passando futebol. Aí, quando eu cheguei, acho que meus filhos não estavam em casa, era minha esposa que estava lá, a televisão estava ligada. Minha esposa estava reclamando, só passa futebol na televisão. Aí eu peguei o controle e passei para outro canal. Era um canal de política, onde estavam falando de ciência. Ciência. E eu ouvi ali vários homens falando a respeito de ciência. Inclusive da vacinação contra o coronavírus. Estavam falando disso, que vão agora massificar a vacinação contra o coronavírus agora no ano de 2024. Então estavam várias pessoas ali dando um discurso e chamando a glória para si mesmo. E um cidadão que foi ali na tribuna falar a respeito das fake news e também da vacinação, ele usou a Bíblia, usou a palavra de Deus. E o outro que veio logo depois, que é o Flávio Dino, quando precisa falar nome, eu falo nome, a responsabilidade é minha. Mesmo se eu não estivesse aqui.
Inclusive eu preguei dele hoje de manhã, no aberto aí, para todo mundo ouvir. Ele disse que em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse isso lá, juntamente com a tropa que estava com ele. Só que ele levou esse texto para dizer que a ciência é a verdade. E o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer o quê? Que Jesus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então ele tira Jesus do contexto bíblico e coloca a ciência. E isso foi só a pontinha do iceberg. Depois ele se declara como servo de Deus comunista. Olha só. Eu aqui não estou pregando contra o PT não, viu? Eu estou pregando contra todos os partidos políticos, porque só tem mentira nesse meio. E a Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Vou te dar um exemplo. Está eu e o irmão Jonathan fazendo a obra de Deus. Mas ele conta uma mentira, um exemplo que eu estou dando. Não posso compactuar com isso. Se ele apoia a homossexualidade, não posso compactuar com isso. Se ele apoia o lesbianismo, não posso compactuar com isso. Se ele apoia o pecado, eu não posso compactuar com isso, porque a palavra de Deus é contra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Eu não posso compactuar. Eu comecei num texto falando de engano e continuo falando de engano. Tem muitos aí que dizem que são, mas não são. Não são servos de Deus. Porque você vai conhecer a árvore como? Pelos seus frutos. O próprio Jesus falou disso. Você vem aqui pregar de falso profeta? Jesus pregou contra os falsos profetas. Jesus pregou contra o falso ensinamento para proteger quem? A igreja. Aleluia. Não pode haver o véu rasgado dos olhos das pessoas se não tiver a pregação da verdade. Então eu me declaro comunista, aceito feitiçaria, aceito homossexualidade, aceito sentar na roda de quem toma cachaça e depois digo que sou servo de Deus. Não existe. Isso é um engano, isso é uma mentira. E depois troca Jesus pela ciência. Escute isso que eu vou falar para você. A ciência tem muita coisa que é verdade, mas tem muita mentira também. Porque onde tem um ser humano longe de Jesus, tem a corrupção. E esses médicos foram corruptos, porque tiraram tudo da mulher e talvez jogaram aquela conversa: se você vier no meu consultório, você vai ser curado. Só que você dá tanto para mim, passa o cartão de crédito, faz o Pix, faz qualquer coisa aí, me dá esse tanto de dinheiro que eu vou te curar. E essa mulher não foi curada. É um engano. Mas nós aprendemos que os médicos são de Deus. Mulheres que entram em consultório para fazer o exame e são aliciadas e estrupadas. Nós aprendemos que os médicos são de Deus. Então nós temos que saber balancear. Nós temos que saber que o que a sociedade fala, nós temos que receber e comparar com a palavra de Deus. Se não tiver aqui dentro, para mim não serve. Se não tiver de acordo com os ensinamentos de Jesus, não serve. Aleluia. Porque, irmã Teresa, o próprio Jesus, o nosso mestre, rei dos reis, senhor dos senhores, ele disse que nós não poderíamos adorar dois senhores. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do PT. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do PL. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do comunismo. Eu tenho que escolher. Comunismo é uma religião que tem um grande número de pessoas no mundo. E eles vêm com essa conversa, porque eu expliquei aqui já para as pessoas. Vou explicar de novo. Satanás, ele não vai vir com um garfo, com um chifre, com o rabo pontudo, gritando aqui: eu sou o diabo. Ele vai fazer isso. Ele vai vir como? Vestido de cordeiro.
Mas a Bíblia diz que quando ele fala como? Como dragão. A Bíblia diz, ele vem vestido como cordeiro para enganar. Como enganou essa mulher? Essa mulher que gastou tudo. Vai saber se ela não era rica. Vai saber se ela não pegou dinheiro emprestado. Vai saber se ela não ficou com o cartão de crédito estourado por causa do engano. Por causa do engano. Olha aí. Mandaram uma mensagem para mim na sexta-feira, no sábado, do WhatsApp do colega meu, pedindo R$680 do colega meu, que ele estava apertado. E eu falei para ele, eu não tenho esse valor, né? Ele falou, então me manda 350. Aí eu ia pegar o dinheiro para fazer via Pix para ele. Aí Deus falou assim para mim, fala para ele mandar um áudio para você ao invés de escrever. Quem está compreendendo? Manda um áudio. Quando eu falei isso, ele mandou um áudio, não era ele. Era uma pessoa querendo dar um golpe em mim. O golpe do Pix. E se eu tivesse mandado dinheiro, eu tinha perdido. Mas ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, eu mandei um áudio para ele. Manda um áudio para mim, que eu quero conversar com você também no áudio. Porque Deus já sabia que era um bandido, ladrão. E eu já aproveitei a oportunidade para deixar a mensagem para ele. Se você não se converter, Jesus Cristo, ele vai usar a polícia para explodir sua cabeça, vai usar outros bandidos para te matar e jogar no rio. Alguma coisa vai acontecer com você. Eu só sei que você vai para o inferno. E ele tirou a foto do WhatsApp e não quis mais falar comigo. Mas a mensagem foi entregue. Se converta, bandido. Se converta, ladrão. Tem que se converter. Porque ladrão não vai entrar no reino dos céus. Isso não me engana. Isso é uma mentira. E o que mais tem no meio dos políticos é o quê? É o quê? Bandido, ladrão, corrupto, mentiroso. Inclusive foram fazer um evento. Ministério da Saúde. Presta atenção. Não é pouca coisa, não. Só tem os bambambam lá de gravata e terno de R$10.000. Colocaram uma mulher pelada lá para dançar. Vocês acreditam nisso? Quem viu isso aqui? Quem viu? Ninguém viu, só o André que viu. Colocaram uma mulher pelada no meio das pessoas para dar o início do evento. E a ministra da Saúde foi chamar a atenção com isso, porque na verdade os políticos gostam disso. Mas para não dar muito na cara, aí eles chamaram a atenção dela, mas depois são tudo farinha no mesmo saco, eles vão sentar junto e vai ficar assim mesmo. Mas Jesus sempre falou, não deixe que ninguém vos engane. É um engano. É um engano. Você tem que estar sempre conectado com Jesus. Amém. Orando, palavras, santificando. Sempre nós estamos falando isso para você. Porque Satanás anda ao nosso derredor, procurando uma brecha. E ainda tem irmão que prega que o diabo está preso. Olha só, hein? Olha o engano aí. Olha o engano. Não, o diabo está preso. Não. Satanás está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Quem já fumou aqui no passado? Eu já fumei. Maconha, fumei cigarro. Pega o cigarro e puxa. Só fica aquela cinza. É a mesma coisa que o diabo faz com a pessoa que vive na prática do pecado. Ele traga todinha a pessoa, até destruir. Então nós temos que ir para Jesus, está conectado com Ele, 24 horas, orando, buscando a Deus, apresentando a igreja, pregando a palavra. O próprio apóstolo Paulo escreveu que no final dos tempos, na manifestação do anticristo, inclusive ele escreve que o anticristo ainda não se manifestou, porque tem algo que o detém. É isso mesmo? Algo que o detém. Quem está detendo o anticristo? Quem é que está detendo? Quem está detendo ele? Por que ele não se manifestou ainda? Quem está detendo? Quem sabe aqui? Deus, Jesus. A igreja de Jesus Cristo, que é movida pelo Espírito Santo. Eu e você que é convertido em Jesus. E as maiores características da igreja. Presta atenção, quando você olhar para uma igreja, você já vai identificar se é uma igreja ou não. Ela ora constantemente, ora.
pessoa está, ela está pregando, ela está evangelizando, está ensinando Jesus, está combatendo o pecado, está denunciando o falso profeta. Esse é o chamado do verdadeiro pastor: ensinar a palavra e combater os falsos profetas. Os falsos profetas são chamados de quem na Bíblia? De lobos. O lobo que ataca quem? As ovelhas. E qual a função do pastor? Dar comidinha pro lobo? Dar comida pro lobo? Ah, pega um potinho de água e dá pro lobo, que o lobo está cansado, é isso? Embora muitos tenham feito isso, mas a função do pastor é quebrar o cajado do lobo, para que não venha atacar as ovelhas. E essa mulher, ela vai atrás de Jesus, toca no seu vestido e é curada. Aleluia. Eu fui levar minha filha ontem no hospital, isso está na pregação de hoje. Que ela foi atacada por um saruê. Quem conhece saruê? Foi atacada por um saruê dentro da sala de aula, onde ele estuda. E esse bicho, animal, fez um arranhão na sua perna. Eu fui no posto de saúde e tiraram foto, mandaram para o Butantan. E o Butantan mandou a resposta na hora, que ela deveria ir em tal hospital, que é na região onde eu moro, que lá tinha o soro. Lá tinha o soro. E eu fui lá, lotado de gente. Gente sangrando, gente no chão, gente gemendo, gente pedindo a morte. Lá, lotado de gente doente. E os médicos, dependendo da doença, não posso fazer nada por você. Vou ter que esperar agora. Um pouco médico fala, só Deus, pede para Deus. Que eu não posso fazer nada por você. Já devia ter pedido antes, né? Mas deixa para pedir nessa hora. Tira da reta dele. Eu entrei lá para falar com o médico, minha esposa. Minha esposa entrou lá para falar com o médico. E eu fiquei na porta. Depois eu desci, né, até o estacionamento para pegar o ar. Estava aguardando. Ela voltou e falou a situação para mim resolver. Olha só. O médico disse para ela que esse soro poderia trazer para ela vários efeitos colaterais, inclusive problema cerebral. Então eu teria que assinar um termo de responsabilidade. Mas peraí, eu não sou cientista, nem sou médico. Mas depois a gente tem que estar conectado, irmã Teresa. Que depois Deus me mostrou o que ele fez. Ele usou um médico macho, que fala a verdade e não esconde. Porque se esse médico tivesse escondido, eu estava perdido. Ele mostrou tudo que poderia acontecer com a minha filha, inclusive podia ficar paralítico. Então, efeito colateral que esse remédio dá, e a sua observação depois que a pessoa toma é de 2 horas no hospital. Então, a minha esposa perguntou, então é grave, esse soro é grave, o que pode acontecer com ela? Eu tenho que falar a verdade para você. Então, a visão espiritual é essa. Deus preparou um médico que falou a verdade para mim. Aí eu decidi seguir somente por Jesus Cristo. Não vou permitir isso. Então a igreja esteja orando por mim, pela minha família. Mas foi a posição que eu tomei, crendo nesse Deus. Amém, glória a Deus. Crendo em Jesus Cristo. E quando eu estava trabalhando hoje de manhã, eu falei, pensando nessas coisas ainda. A minha filha está em casa, está tudo bem, graças a Deus. O apóstolo Paulo também passou por isso. Porque algumas pessoas pensam assim, se você passa por isso, Deus não te livrou. Deus, não que alguém falou isso aqui, não é isso, mas o incrédulo, geralmente ele fala. Deus não te livrou, o que adianta orar? O diabo usando a boca dessas pessoas. De que adianta buscar Deus? E eu trabalhando hoje de manhã, Deus me deu um texto, que é Atos 28, depois você vê na sua casa. O apóstolo Paulo saindo do naufrágio, fundou o barco cristão e veio nadando até a ilha. Da ilha, quem conhece o texto, sabe que o texto fala que estava frio e estava chovendo. Ele vai juntar um monte de galho para fazer o quê? Uma fogueira. E no meio dos galhos tinha o quê? Uma serpente. E essa serpente ficou batendo papo com o apóstolo Paulo. Não! Grudou na mão dele. E ele sacou
sacudiu, e todos que estavam ali esperavam ele cair, inchado, mas ele não caiu. Não estou me comparando com o apóstolo Paulo, jamais. Não chego nem na unha do pé dele, e nem a minha filha. Mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu sou de Deus ou não sou. Se a ciência não pode fazer nada, Jesus pode. Jesus pode. Faz mais de ano, eu não estou aqui dizendo ou pregando contra quem faz isso, mas faz mais de ano que eu não fui médico. Quando aparece uma dor, eu oro a Deus. Aparece outra, eu oro a Deus. Ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus, buscando a Deus. Aleluia. Até o dia que ele quiser me levar. O dia que ele quiser me levar, o médico vai poder fazer alguma coisa? Não. A minha esposa vai poder? Meus filhos vai poder? O dia que Deus quiser levar você, quem vai impedir? Quem vai impedir? Então esteja preparado e preparada. Porque um dia nós vamos subir. Glória a Deus. Um dia vamos subir para a glória dos céus. Adorar esse Deus que curou essa mulher que foi enganada por vários médicos. Difícil pregar isso, porque o povo ama os médicos aí. Ah, aquele médico é bonitão, aquele médico é forte, aquele médico, a pele dele, ama. Mas a verdade tem que ser dita. Tem médico de Deus, mas tem médico do diabo. Quantas pessoas aí não tomaram vacina do coronavírus, já estão debaixo da terra? Quantas? Milhões e milhares. Começou a espalhar câncer no útero, câncer de mama, câncer na próstata, câncer na cabeça, câncer no pulmão, trombose, taquicardia, infarto do miocárdio. Está aí, ó, as notícias. E foi a ciência que diz, é a ciência que diz que é tudo ok. Isso é garantido. Mas os números não mostram isso. Então, eu digo para você, conhecer a verdade, eu tenho condição de bater de frente com quem? Com a mentira. Aqui nessa empresa é mentira aqui. Está cheio de pregador aqui, de pessoas que pregam a palavra, envolvidas com o mundo. Mas pela árvore você vai conhecer o fruto. Servo de Deus não fica falando de mulher, servo de Deus não fica falando de mundanismo, servo de Deus não fica envolvido com essas coisas. Aleluia. Acautelando os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelha, mas são lobos. Meu Deus. São lobos. E está cheio por aí, aquele pastor Antônio Júnior, conhece ele? Conhece o Lamartine Porcela? Conhece a Karina Bach? Foram lá